Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. São 12 horas e 34 minutos. Está começando a partir de agora, pela Band Amazonas, mais um programa Cidade Urgente. Hoje, quarta-feira, nós teremos logo mais uma entrevista com o presidente eleito da Câmara Municipal de Manaus, vereador Wilker Barreto, que vai falar a respeito dos projetos, do andamento dos trabalhos da Câmara Municipal para este ano de 2015. Então, daqui a pouco, essa entrevista aqui no nosso programa Cidade Urgente. Mas a gente já vai trazer a primeira matéria de hoje. Nós estivemos ontem, através da Comissão de Defesa do Consumidor, acompanhando famílias que estão fazendo reclamações, denúncias contra o empreendimento residencial Tarumã, que funciona ali na Estrada do Turismo. Eles se sentem lesados por não terem recebido ainda os seus terrenos e também por terem comprado os terrenos que, segundo eles, já possuem donos. Os detalhes a gente confere aqui na tela. As famílias lesadas na compra dos terrenos no bairro Tarumã, na zona oeste da cidade, caso que foi denunciado aqui no programa Cidade Urgente, compareceram à delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações para realizar uma ação coletiva contra os vendedores que ficaram de fazer a entrega dos lotes. Eles querem que a justiça bloqueie os bens do proprietário e que eles possam entrar nos terrenos. Bom, o primeiro passo que nos foi orientado é fazer o registro de BO, para a partir de então a gente começar a agir com a ação. Então nós devemos nos unir, alguns vão fazer BO, outros vão entrar com uma ação civil, porque cada caso existe diferenças, Cada caso tem duplicidade, outros é a demora da entrega, então nós estamos aguardando, cada caso vai ser direcionado conforme nos for orientado. O titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, delegado Adriano Félix, falou do caso. No primeiro momento nós vamos abrir o inquérito policial, instaurar o inquérito policial, começar a ouvir as supostas vítimas. Os investigadores já irão ao local para analisar realmente a legalidade desse terreno. E durante o inquérito policial nós vamos analisar os suspeitos, onde os mesmos serão ouvidos e, se tiverem culpa, serão indiciados e o inquérito será encaminhado à justiça. São várias vítimas onde todas serão ouvidas e, caso eu entenda realmente, igual mencionei há pouco, que houve o crime, o mesmo será indiciado, as pessoas serão indiciadas que comercializaram esse terreno sabendo da ilegalidade e o inquérito será encaminhado à Justiça Pública para que seja feita a justiça nesse caso. Segundo informações ainda do delegado titular da especializada em roubos e furtos e defraudações, delegado Adriano Félix, nos próximos dias vai uma equipe de investigadores até o local, em loco, para fazer uma investigação minuciosa. Se for constatado que houve o delito, os proprietários dessas terras serão indiciados pelo crime de estelionato. No primeiro momento, há o crime de estelionato apenas na duplicidade de terrenos que foram comercializados, ou seja, duas vítimas comprando o mesmo terreno. Os compradores seguiram logo após a Delegacia do Consumidor para realizar denúncia, até porque configura crime ao consumidor pela demora da entrega desses lotes. O vereador Álvaro Campelo acompanhou o grupo. Agora vão correr dois inquéritos. Um pela Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Defraudações. Lá eles vão analisar os casos em que há o estelionato. Pessoas que compraram terreno e terrenos em duplicidade vão ser apurados por lá. Aqui nós vamos, através do pedido feito ao delegado, pedir para que se apure a relação de consumo e a falsa promessa da entrega. Estipularam um prazo de entrega e esse prazo não foi cumprido. Nós esperamos que as medidas cabíveis sejam tomadas para que todos esses consumidores que adquiriram seus terrenos nesse residencial Tarumã tenham o seu direito respeitado de ter o seu empreendimento, de ter o seu terreno e de poderem realizar o sonho da construção da casa própria. Se isso não for resolvido através da esfera policial, aí nós teremos que partir realmente para a esfera civil, no sentido de apurar e indenizar os danos causados por esse empreendimento a esses consumidores. Bem, todas as providências estão sendo tomadas por parte dos órgãos que compõem a rede de proteção à defesa do consumidor, e eu tenho certeza
eu tenho certeza de que a autoridade policial, a partir de agora, com a instauração desse inquérito, vai apurar com minúcia, vai saber o que de fato está acontecendo e nós conseguiremos em muito pouco tempo devolver a paz para esses consumidores, para esses cidadãos que agora estão vivendo um verdadeiro pesadelo, como eu tenho afirmado aqui no programa. Sonhavam em ter o seu espaço, em ter o seu canto e agora se veem nessa confusão enorme. Continuando o nosso programa, a gente vai trazer agora dicas para você sobre o direito do consumidor. Como é que você faz para se proteger de práticas abusivas? A gente confere essa matéria e na sequência tem a entrevista com o presidente da Câmara, Wilker Barreto. A gente confere os detalhes aqui na tela. Obrigar o consumidor na compra de um produto, levar outro que não queira para que tenha direito ao primeiro, é a chamada venda casada. A regra é válida também na contratação de serviços. Recusar atender consumidores quando há estoque de mercadorias, fornecer produto ou serviço sem que o consumidor tenha solicitado e depois cobrar por eles. Difamar o consumidor, principalmente se ele estiver exercendo o seu direito. Essas são algumas das ocasiões que configuram uma prática abusiva contra o consumidor e está previsto no artigo 39, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. O advogado Vitor Vieira, que é especialista nos direitos do consumidor, tem outras dicas para você. As práticas abusivas, ela é tão comum no direito do consumidor que a própria lei, a Lei 8.078, ela vem com um tópico próprio, especificamente informando quais são essas práticas abusivas. Nós temos muitas práticas abusivas no mercado que, infelizmente, o consumidor, até pela essa falta de informação, acaba caindo e fica obrigado muitas vezes pelo fornecedor e acaba contratando uma coisa que não quer, um serviço ou um produto que não quer. Então nós temos aí, por exemplo, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei que defende o consumidor, porque o consumidor ele é hipossuficiente. Nós vemos, por exemplo, as práticas comerciais abusivas no sentido de vantagem manifestamente excessiva, um preço exorbitante de um produto. Nós sabemos que um produto, um exemplo, uma caneta custa R$1 e a caneta está sendo vendida aí a R$30. Então aí nós temos uma vantagem manifestamente excessiva. O PROCON é uma alternativa que o consumidor pode ou não utilizar. Caso a mudança avance efetivamente, o órgão passa a ser uma instância mais rápida de soluções e quase uma obrigação. Então cabe fazer essa denúncia, cabe denunciar aos órgãos de fiscalização, ao PROCON, ao Ministério Público, procurar as comissões das casas legislativas para forçar esse fornecedor a então enquadrar e evitar essa vantagem manifestamente excessiva. O PROCON municipal está localizado na Rua São Luís, esquina com a Rua Recife, no bairro de Adrianópolis. Mas o consumidor lesado ainda pode procurar a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor na Câmara Municipal de Manaus, que tem como presidente o vereador Álvaro Campelo. Bem, então esse quadro para você ficar por dentro, saber como se defender, saber a quem se dirigir, porque muitas vezes as pessoas deixam de exercer o seu direito de consumidor, de cidadão, por falta de informação. E é isso que a gente está fazendo aqui no programa, cumprindo nossa parte. Bem, tenho o prazer de receber agora meu companheiro de parlamento, eleito recentemente presidente da Câmara Municipal de Manaus, Wilker Barreto. Muito boa tarde, Wilker. Obrigado pela sua presença. Boa tarde, meu colega Álvaro Campelo. Boa tarde a Manaus. Boa tarde Amazonas. Participando aqui desse importante programa que cuida e debate a cidade e o Estado no dia a dia, né, Álvaro? Cidade urgente, ele tem uma grande utilidade, porque permite a interação da sociedade com os parlamentos, com os entes públicos, para mediar soluções que precisam realmente da nossa cidade. Wilker, eu falava ainda há pouco, muitas pessoas deixam de exercer os seus direitos por falta de informação. E nós já tivemos uma conversa prévia. Esse ano,
o projeto que no ano passado eu comecei a dar o andamento, ele vai sair, que é o projeto da cartilha do consumidor. E aí a tua gestão, a Câmara, a Comissão de Defesa do Consumidor cumprem um papel de informar a população a respeito dos seus direitos. Isso em breve a população, graças a Deus, vai ter acesso, Wilker. Esse ano é um ano que promete de muito trabalho, Álvaro. É sabedor o que a gente faz dia a dia lá na Câmara. Imagina se não fosse o espaço que tem aqui hoje o Álvaro, no Cidade Urgente, de conversar com a cidade de Manaus. Muitos dos vossos pronunciamentos em defesa do consumidor, dos meus, não ecoam para a cidade de Manaus, porque a Câmara funciona no horário que todos estão trabalhando. Mas é importante, neste momento, dizer que nós temos um 2015, um ano de muita luta. Infelizmente, muitos setores negam, ainda botam dificuldade de cumprir leis municipais. A cartilha que está sendo elaborada pela Comissão de Defesa do Consumidor, onde o vereador Álvaro Campelo é presidente e provavelmente será reconduzido agora por mais 2 anos, é um importante instrumento para deixar a sociedade informada que ela tem direito. E nós temos, vereador Álvaro, muitas leis boas de caráter do consumidor. Isso também influencia numa melhor estrutura para a Comissão de Defesa do Consumidor. Agora, com a volta dos trabalhos, a Câmara terá uma sala exclusiva para atender as queixas dos contribuintes. Da mesma forma, o nosso portal vai ter um link específico para o consumidor, para que nós possamos, a Comissão de Defesa do Consumidor, fazer um importante trabalho na cidade de Manaus. Wilker, a gente também tem tido a preocupação de continuar com aquelas blitzes de fiscalização que no ano passado e no ano retrasado nós fizemos, né? Inclusive, tivemos até uma medida muito dura com relação ao estacionamento do aeroporto, e eu tenho certeza de que a estrutura também da comissão e da Câmara Municipal estará atuando em 2015, porque não basta a gente apenas legislar, não basta a gente apenas distribuir cartilhas informativas, é preciso que essas leis sejam realmente efetivamente fiscalizadas. Eu quero até aproveitar a oportunidade para, mais uma vez, nós vamos agora na volta dos trabalhos, vereador Álvaro, nós vamos chamar lá na Câmara, a presidência da Câmara, o PROCON municipal, o PROCON estadual, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. Vamos, pela última vez, de forma muito ordeira, nós não queremos fazer show pirotécnico, mas não dá, vereador Álvaro, para empresas não respeitarem leis municipais. Não dá, não cabe mais, bancos não respeitar a lei das filas, não dá mais para os bancos não botar os biombos. Infelizmente, muito pai de família é assaltado hoje porque quando vai trocar o seu cheque, conta que é obrigado a contar o dinheiro do caixa, ele conta o seu dinheiro de costa para todo mundo. E quando ele já sai de lá, já tem um avisando que o trabalhador está saindo com o seu salário. Então, são leis importantes que, infelizmente, não dá. Não dá para a Câmara se curvar ao não cumprimento de leis municipais. Por isso que eu acredito que, de uma forma muito sensata, nós vamos chamar a casa novamente os shoppings. Os shoppings, os hospitais, o aeroporto, se negam a cumprir leis. Ora, a Câmara tem um importante papel, que é legislar e fiscalizar. Nós estamos numa luta diária. Vocês vão ficar surpresos como vai ser bonito o trabalho da cartilha do consumidor. Mas, vereador Álvaro, se não tivermos o apoio, e eu acredito neste apoio do Ministério Público, acredito no apoio do TJ, que o mesmo TJ manteve a constitucionalidade da lei de estacionamento. Acredito no apoio da Prefeitura, que pode e deve exercer o poder de fiscalização. Os entes, todos irmanados, não se pode o interesse privado prevalecer sobre o público. Sem dúvida. E como é que vai ser, presidente, a relação do Poder Legislativo com o Poder Executivo sob a tua condição? Olha, de muita maturidade e harmonia, os projetos do Executivo vêm para discutir Manaus. É sabedor que a Câmara de Manaus, que é o terceiro maior parlamento municipal
do país. A Câmara de Manaus, ela só perde no quantitativo de parlamentares para Rio e São Paulo. Olha a nossa responsabilidade para com o país. Por isso que eu entendo, vereador Álvaro, que nós estamos com uma grande responsabilidade e este ano a Câmara terá toda a maturidade para discutir os problemas da cidade. Os projetos do Executivo que forem enviados à Câmara terão um tratamento isento, um tratamento que permita que os parlamentares discutam os projetos. Nós tivemos a oportunidade nesse biênio de emendar e fazer emendas a vários projetos do Executivo. Hoje, nós temos uma grande oportunidade. Este ano, o ano 2015, nós vamos ter para mais de 100 obras das emendas parlamentares executadas em Manaus. Obras essas que vai de reforma de praça, quadras, colocação de academias a céu aberto, frutos das emendas dos parlamentares. Reunimos essa semana com a CEMEF. A Câmara tem até o dia 10 de fevereiro para mandar as emendas totalmente equacionadas. Se Deus quiser, a partir de maio, início de junho, teremos todas as obras das emendas parlamentares somadas aos pacotes de obras da Prefeitura. Manaus vai ter uma grande revolução de obras, obras pontuais, obra importante para a cidade. E a gente precisa, porque 2015, pelo menos, se prenuncia um ano um pouco complicado do ponto de vista econômico, haja vista aí algumas medidas duras por parte do governo federal. E eu acho que a execução dessas obras vai trazer um novo gás, um novo visual para a cidade e um novo espírito para a população também, porque a população já começa assim um pouco 2015, puxa vida, anunciando aumento da gasolina, né, aumento de alguns impostos. A população, o Brasil inteiro está um pouco assustada com essas medidas. Eu acho que essas execuções, esses trabalhos que vão ser realizados, com certeza vão trazer um ânimo maior, uma vontade de acreditar que a população de Manaus precisa. Inclusive a Câmara está se preparando porque quando sobe gasolina e sobe energia elétrica, aumenta o nosso custo de vida. Mas não só diretamente, em toda a matriz produtiva. A energia e o combustível é a mola mestre de uma matriz de insumos de qualquer empresa. Então teremos um 2015 de muito trabalho, muito difícil. Torço para que o governo federal tenha movimentos serenos, justos, de enxugamento da máquina. A Câmara faz seu papel, enxugando o custeio para aumentar a capacidade de investimento. Obviamente, quando a gente investe em distribuição de cartilhas para que o cidadão tenha conhecimento da lei, isso não é custeio, isso é investimento. Quando a gente investe, se Deus quiser, ainda este ano, para a criação da TV aberta, da TV Câmara, você aproxima o parlamento da cidade. Isso não é custeio, isso é investimento, porque você aumenta a transparência. Presidente, o senhor tem uma grande responsabilidade, uma responsabilidade dupla, porque além de presidente de uma casa legislativa, de um poder, o senhor também assume na condição de vice-prefeito. Eu já li algo no jornal que o prefeito Arthur vai tirar alguns dias aí de férias, merecidas férias inclusive, né? Eu até às vezes não consigo saber que horas o Arthur dorme, porque eu vejo noite e dia ele acompanhando as obras, e há a possibilidade de que o senhor assuma Manaus aí por alguns dias. Como é que está aí na sua cabeça a condução desses trabalhos? No primeiro momento, de muita felicidade, manauara como sou, de poder assumir em exercício, quando me couber, quando for provocado, a função de prefeito exercício da cidade de Manaus. Para mim, já é uma grande honra. Segundo, dar continuidade aos trabalhos da administração do prefeito Arthur, porque é a administração que é avaliada, que é julgada. Obviamente, nós temos metas, o prefeito Arthur tem metas, eu vou ser avaliado como gestor da Câmara. No exercício do mandato de prefeito, eu terei a grata satisfação de dar continuidade às obras e metas administrativas, metas essas fruto de um plano de governo assumido em campanha. O parlamentar, assim como o executivo, ele assume compromissos. Então nós temos hoje, quando me couber essa função, de grata satisfação, de muita responsabilidade e serenidade, poder ter a honra de dar uma singela contribuição na gestão do prefeito Arthur. Wilker, fazendo uma projeção, no final de 2016, né, praticamente já no final da nossa legislatura, final também do teu mandato na condição de presidente da Câmara,
com a possibilidade de uma reeleição ou, quiçá, a gente não sabe quais são os desígnios de Deus, só a Deus pertence. Mas vamos imaginar, né, que você continue vereador. Na sua cabeça, se você dissesse, se até lá eu conseguir fazer isso, eu estarei com a minha missão cumprida dentro da Câmara Municipal. Qual é o principal ponto da tua administração? Bem, nós temos que tornar uma Câmara leve, eficaz, eficiente, para que possa permitir ao vereador retribuir o mandato com o trabalho. O que eu entendo? Nós temos que ter uma Câmara, e isso são fatos positivos. Ainda na volta dos trabalhos, nós vamos equacionar a questão da internet. Como é que nós podemos ter uma Câmara próxima da sociedade, ser uma internet que permita o cidadão acessar o portal, o repórter que vai à Câmara sem botar um wireless, ou seja, vamos equacionar a questão da internet. Já acertamos, e eu quero aqui de público agradecer o prefeito Arthur, na pessoa do secretário Ulisses Tapajós, que vai permitir, Álvaro, que a Câmara Municipal de Manaus seja a primeira Câmara no Brasil totalmente digitalizada. O que isso representa? Ainda este ano, nós vamos acabar com o uso do papel na Câmara. Todo o processo de informática, todo o processo administrativo, todo o processo legislativo da casa vai ser de forma digital. O que isso representa de transparência é que o cidadão vai poder acompanhar a Câmara pelo portal da Câmara. Isso é um convênio que a Câmara vai assinar com a Prefeitura de Manaus a um custo zero para o Poder Legislativo, que vai permitir que todo o processo da Câmara seja digitalizado. Isso é uma conquista. Nós estamos já com um projeto bem adiantado para a construção do estacionamento ali ao lado da Vila Olímpica, com a condição do Poder Municipal, com recursos do Poder Municipal, da Câmara Municipal, reformar toda a mini Vila Olímpica. É sabedor que o fluxo maior da Câmara é no período da manhã, muito fraquinho à tarde, e na boca da noite, o estacionamento que ora vai servir à Câmara de manhã, servirá para atender os frequentadores da mini Vila Olímpica. E depois de reformada, a Câmara assume o compromisso de zelar por aquele patrimônio que é da cidade de Manaus. Então nós temos uma Câmara digital, nós temos a questão da TI, que é a tecnologia da informação, preparar a Câmara para o futuro. Nós temos a diminuição do custeio para aumentar o investimento. Nós temos o PCCS da Câmara para os servidores. A Câmara não precisa de concurso, a Câmara precisa valorizar o seu servidor. E quem vai ser presidente da comissão é o nosso colega, vereador Valdemir José, que é servidor da casa, que nós temos as nossas divergências ideológicas e políticas na questão do plenário, mas nós temos um grande consenso entre os 41 vereadores, que nós precisamos valorizar o servidor do menor para o maior. Eu sou totalmente contra a super salários, mas nós temos servidores que estão lá há 30 anos, que precisam melhorar a sua vida funcional. Então, se eu conseguir chegar ao final desse biênio com uma Câmara digitalizada, com estacionamento entregue, a mini Vila Olímpica reformada, a questão de internet e informática equalizada, e com o PCCS, depois de 10 anos feito e entregue, eu já me dou como satisfeito e missão cumprida. Tá certo. Vereador, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu quero ter outras oportunidades para a gente conversar, principalmente depois que nós voltarmos aos nossos trabalhos agora em fevereiro, e certamente vai ser um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, meu amigo Álvaro, a gente convive quase que diariamente na labuta do mandato de vereador. Vou precisar muito, não o Wilker Barreto, a Câmara Municipal de Manaus, do espaço da cidade de Manaus, que é o Cidade Urgente, na cobrança. Eu tenho certeza que o vereador Álvaro encarna muito o espírito de fazer cumprir leis. Vereador Álvaro, se nós chegarmos ao final do nosso mandato com algumas leis municipais de caráter do consumidor devidamente no cotidiano da cidade, eu já entendo que é missão cumprida. Imagine, não é um sonho, é possível pensar nisso. As leis das filas respeitadas em Manaus. Não é um sonho, é possível nós sonharmos com o pé no chão, a lei de estacionamento funcionando, a lei dos biombos e várias leis municipais que são boas para a cidade de Manaus no cotidiano da cidade. Eu acho que isso é a essência do parlamento. Tá certo. Obrigado pelo espaço. Muito obrigado. Agradeço. Uma ótima tarde.
Meus amigos e minhas amigas, nós estamos finalizando mais uma edição do programa Cidade Urgente. Amanhã nós estaremos de volta contando com a sua audiência e com a sua participação. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.